E aí pessoal do YouTube, pessoal do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre coronavírus. É fato que todas as vezes que pensamos em coronavírus, inevitavelmente pensamos em morte, pensamos em perdas, pensamos em quarentena, pensamos em isolamento social. Nossa mente, a ideia da incerteza com relação ao futuro, o que nos aguarda. Será que vamos poder ainda viver a vida que tínhamos antes do coronavírus? Mas será que é possível pensar no coronavírus além da desgraça, além das perdas, além das mortes? Se você gostar do nosso vídeo, curtir o nosso vídeo, porque assim o YouTube vai saber que nós estamos sendo relevantes e vai poder indicar os nossos vídeos também. E também, se você assistir e gostar, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também compartilhe com outras pessoas o nosso conteúdo. E se você quiser deixar seus comentários abaixo, deixe seus comentários para que saibamos a sua opinião e para que possamos interagir também. Sempre quando se fala de pandemia, se fala de coronavírus, Covid-19, pensa-se na sua origem, pensa-se na possibilidade da vacina, da cura dessa pandemia, desse vírus. Mas um outro lado, além da tragédia que o coronavírus nos proporcionou pensar, repensar, reavaliar, são os nossos valores. E eu quero pensar nesse vídeo com vocês 3 valores que o coronavírus nos fez repensar. O primeiro valor que o coronavírus nos fez repensar é o valor da família. Se você for honesto na sua autoavaliação, você vai perceber, você vai reconhecer a sua ausência do lar, a sua total devoção ao seu trabalho, o seu total empenho no desejo de ter, esquecendo-se da necessidade de ser. Uma necessidade de ser o quê? Necessidade de ser um bom pai, necessidade de ser um bom marido, necessidade de ser um bom filho, necessidade de ser um bom cidadão. E isso era algo palpável, algo visível antes da pandemia. Além de nos fazer reavaliar o valor familiar, esse vírus também nos fez avaliar a necessidade da educação, porque muitos pais, muitos de nós, nos omitimos da responsabilidade de educar nossos filhos, que é uma tarefa nossa. Todos nós sabemos que a tarefa da escola não é educar nossos filhos. A tarefa de educar os filhos é uma tarefa principal dos pais, mais especificamente do pai. No entanto, muitos pais têm transferido a sua responsabilidade para as escolas e cobrando da escola uma responsabilidade deles. Eu fico imaginando agora esse novo tempo que estamos vivendo, muitos pais agora tendo que se virar na educação dos seus filhos perguntando: pai, qual que é a resposta dessa pergunta? Me ajuda aqui na tarefa, pai, o que eu tenho que fazer? Ah, meu Deus! Eu fico imaginando o desespero de muitos pais e muitos deles torcendo para que essa situação passe, para que seus filhos voltem à escola. Por quê? Porque tinham desaprendido ou talvez não soubessem, ou não tivessem noção de que a responsabilidade principal não é da escola, mas dele de criar e educar os seus filhos. Além da educação dos filhos, o pai estava esquecendo dos cuidados e da atenção que devida à esposa, da sua responsabilidade de cuidar da família. O primeiro valor que o coronavírus nos fez repensar foi o valor da família. E o segundo valor que o coronavírus nos fez repensar foi o valor da vida. Quantas pessoas não ficaram preocupadas e desesperadas ao verem as notícias, no princípio, da quantidade de pessoas mortas, da quantidade de pessoas que estavam morrendo em São Paulo, Rio de Janeiro e muitas capitais do Brasil. E elas se desesperaram e elas também pensaram: poxa, será que eu vou morrer? E muitas ficaram tão desesperadas que ficaram tanto quanto neuróticas. E aí nós podemos perceber o quanto a nossa vida é frágil. Nós podemos perceber o quanto nós não temos o controle da nossa vida. Aliás, a vida foi nos legada, a vida foi nos dada, foi nos presenteada. A vida é um dom de Deus. Então, o coronavírus nos fez pensar a nossa fragilidade. Nós não somos super-homem. Até o super-homem ele tem a sua limitação. Até os super-heróis têm suas limitações. Quanto mais nós, pais. O segundo valor que o coronavírus nos fez repensar foi o valor da vida. Exatamente agora você fica pensando: caramba, tem meus filhos, como é que eu vou cuidar da minha vida? Ai meu Deus, tem pessoas que vivem em função da máscara. Porventura alguém tocar nelas, por um acaso, por um acidente, ela fica desesperada e ela espragueja. Mas devemos lembrar que a vida não está nas nossas mãos. Nós não temos o poder de controlar viver ou morrer.
A vida vem de Deus. É Ele que a dá e Ele que a tira, como disse o próprio Jó. Então, o coronavírus nos fez pensar o valor da vida, nos fez repensar a vida, nos fez ver o quão frágeis nós somos. Mas há um terceiro valor que o coronavírus nos fez pensar. Foi o valor espiritual. Exatamente. Muitos líderes, muitos de nós, certamente com a pandemia nos sentimos deslocados. Em que sentido deslocados? Porque estávamos acostumados com o templo, estávamos acostumados em estar no templo. E a nossa adoração restringia-se, de certa forma, ao templo. Por que eu digo isso? Porque eu percebi que em muitas postagens, pessoas dizendo, que saudade do templo, e o coronavírus revelou que a sua adoração era puramente templista, era apenas uma exibição externa daquilo que não estava no seu interior. Porque o verdadeiro adorador, diz as Escrituras, adora o Pai em espírito e em verdade. Ele não precisa dos grandes templos. Eu não estou aqui defendendo a ideia não templista, de não ter templos, de não se reunir em templos. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é que muitas vezes nossos valores estão equivocados, como nós percebemos com a pandemia. Nosso valor familiar estava equivocado, estava invertido. Portanto, o coronavírus nos fez repensar nesses três valores: o valor da família, o valor da vida e o valor espiritual. São os três valores que de certa forma, estavam invertidos. São três valores que nós havíamos invertido, porque nós estávamos colocando o nosso trabalho diante das nossas famílias. Portanto, os três valores que o coronavírus nos fez repensar foram o valor da família, o valor da vida e o valor espiritual. Estava havendo exatamente uma inversão de valores. Nós estávamos vivendo em função do nosso trabalho, vivendo a nossa vida como se nós não fôssemos morrer, vivendo a nossa vida como se nós fôssemos imortais, nós fôssemos intocáveis, nós fôssemos inatingíveis. E esse coronavírus, invisível, porém letal, nos mostrou o quão frágeis somos, o quão frágil é a vida humana. E aí, esse vírus nos fez pensar em Deus. Quando eu vejo nas ruas pessoas clamando, orando, buscando a Deus, isso mostra o quão longe nós estávamos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu e você possamos repensar esses valores, possamos, de fato, fazer com que cada aspecto da nossa vida esteja no seu devido lugar e funcionando corretamente. E esse, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima!